Quantas vezes você disse eu não consigo? Estes seus limites, eles são reais? Ou são apenas histórias que você contou para si mesmo? Oi, gente, eu sou a Dani Basso e hoje eu estou aqui para te contar que a maior barreira entre você e o seu sucesso não é o que os outros pensam ou dizem, é a sua própria mente. É isso mesmo. A sua própria mente, ela é a maior barreira que você enfrenta. Superar os seus limites não é apenas uma questão de força física, mas de quebrar as crenças que te limitam. Muitos dos nossos limites, eles são auto-infligidos e criados por medo, por insegurança ou por experiências passadas. Talvez você esteja preso em uma ideia de quem você é. Mas será que isso define quem você pode se tornar? Você já parou para pensar de onde que vêm os limites que você impõe a si mesmo? Sabe, aquela voz interna que te diz que você não pode, que você não é capaz, que você não é suficiente. De onde que ela surgiu? Na maioria das vezes, esses limites eles não vêm de fora. Eles são construídos por nós, na nossa própria mente. Já seja o medo do fracasso, a insegurança sobre o futuro, memórias de experiências que não deram certo. Tudo isso vai, sabe, se acumulando e se transforma em barreiras invisíveis que impedem você de avançar. Por exemplo, quantas vezes você já disse, eu não sou bom bastante para isso? Ou talvez, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Muitas vezes essas frases são respostas automáticas que a nossa mente nos dá, tentando nos proteger do desconhecido ou de uma possível falha, sabe? Mas no fundo, será que essas limitações realmente são reais? Os desafios, eles podem ser catalisadores para o crescimento. A dor de crescer, ela é temporária, mas a dor de desistir pode te acompanhar para sempre. O medo, em especial, ele tem um papel enorme na criação desses limites invisíveis. Ele nos impede de tentar, nos paralisa, nos faz acreditar que o fracasso é uma sentença definitiva. Mas a verdade é que o medo é apenas um sentimento. Ele não é um fato. E a insegurança que nasce desse medo cresce quando nós acreditamos que a nossa capacidade está definida por experiências lá do passado, sabe? Então, talvez você esteja preso a uma ideia de quem você é, mas será que isso define quem você pode se tornar, como eu já disse? Então, eu quero narrar aqui para vocês uma teoria de um experimento sobre o funcionamento da mente, sabe? Onde vocês possam entender um pouco mais e melhor sobre o efeito do medo na nossa mente. Só para deixar claro antes de começar, essa história que eu vou contar, ela não é real, tá, gente? Ela é um relato fictício sobre um experimento, mas é muito interessante. O título dessa história é Até a Última Gota de Sangue. Ela narra um cientista de Phoenix, Arizona, que queria provar uma teoria e que ele precisava de um voluntário que chegasse até as últimas consequências. Então, ele conseguiu, em uma penitenciária, um condenado à morte que seria executado numa penitenciária, né, no estado, onde existia pena de morte executada em cadeira elétrica. Aí ele propôs o seguinte, ele participaria de uma experiência científica na qual seria feito um pequeno corte em seu pulso, o suficiente para ficar gotejando seu sangue até o fim, sabe? Aí eles fizeram um pequeno corte no pulso, embaixo do pulso, né? E foi colocada, ele estava amarrado e ele deitado na cama. E foi colocada uma pequena vasilha de alumínio. Sem que ele soubesse, debaixo da cama havia um frasco de soro com uma pequena válvula. E quando eles cortaram, eles fizeram uma incisão lateral. E dava a impressão, sabe, de que estava ali sangrando. Mas eles abriram a válvula do frasco para que ele acreditasse que aquele som do gotejamento era o sangue dele, que estava caindo na vasilha de alumínio, né? Quando, na verdade, era o soro do frasquinho. E o cientista, ele ia diminuindo, sabe, aquela válvula, o gotejamento. Primeiro estava rápido, depois mais devagar. E quando ele fechou por completo a válvula, o condenado teve uma parada cardíaca e faleceu sem ter perdido nenhuma gota de sangue, sabe? E o cientista, ele conseguiu comprovar que a mente humana cumpre ao pé da letra tudo que lhe é enviado e aceito pelo seu hospedeiro, seja algo positivo ou negativo. E que a sua ação, ela envolve todo o organismo, tanto na parte orgânica ou psíquica. Então, isso é muito relacionado também ao medo. Quem pensa em fracassar, já fracassou.
Então, como podemos ir além? A resposta ela está na consistência, na disciplina e, acima de tudo, na crença em si mesmo. Muitas vezes, as experiências passadas nos marcam profundamente. Elas nos fazem acreditar que nós somos limitados, que não podemos mais. Talvez você tenha falhado em algum projeto, talvez alguém tenha lhe dito que você não era capaz, e essas palavras ou experiências, sabe, ao longo do tempo, elas se transformam em muros que te impedem de tentar de novo. Um exemplo prático é você imaginar uma criança que na escola ela foi ridicularizada por um professor ou por um colega, né, que não conseguia, porque ela não conseguia resolver um problema matemático, que é uma coisa simples, vamos dizer assim. Agora, essa mesma criança já adulta carrega essa insegurança em tudo que ela faz. Ela acredita que ela não é boa em aprender, nem em tentar coisas novas. Mas será que essa experiência realmente a define? Ou ela é apenas uma memória que foi ali inflada pelo tempo? Então, você com certeza precisa repensar nisso. Faça algo hoje que a sua versão de ontem não imaginava ser possível. Isso já é um progresso, sabe? Nós precisamos desconstruir esses limites. Reconhecer esses limites é o primeiro passo para superá-los. A boa notícia é o que está na sua mente e isso pode ser transformado. Você não é prisioneiro dos seus medos nem das suas inseguranças. A cada dia você tem uma chance de criar uma nova narrativa sobre quem você é. Quando você percebe, sabe, que esses limites são invisíveis e são criados por você mesmo, você começa a entender que você tem o poder de mudá-los. E isso é realmente libertador. Superar limites é uma batalha diária, mas cada passo que você dá na direção certa já é uma vitória, sabe? Lembra que eu falei sobre você fazer as coisas e ter micros resultados em alguns outros vídeos? É sobre isso. Então não desista agora. Continue crescendo e surpreendendo a si mesmo, porque você é mais forte do que você imagina. O que você acredita sobre si mesmo pode ser o maior obstáculo ou a maior força na sua vida. A escolha de derrubar esses muros invisíveis, ela está apenas nas suas mãos. E tudo começa com uma pequena e bem simples pergunta. Será que eu realmente sou essa pessoa limitada que eu acredito ser? Ou sou muito mais do que isso? Pensa nisso. Se esse vídeo te ajudou a enxergar seu potencial, curta, comente aqui embaixo o que você vai desafiar em si mesmo nessa semana. E se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse. A sua melhor versão está logo ali, então não pare agora não. Como eu já disse e repito sempre aqui, você é mais forte do que você imagina e merece viver a sua melhor versão. Obrigada por assistir até o final e até a próxima.